que você falasse sobre isso, se na época... Porque se outras... Falar sobre... Eu queria também contexto do que aconteceu. Né? Teve um jogo clássico, aí deixa que a Fê fala. Teve um clássico dos dois. Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético estavam, eu acho que 1-0 pro Atlético. Né? E o último lance do jogo foi um ataque do Cruzeiro que eu marquei um impedimento errado. De maneira errada. Foi um erro feio, foi um erro feio. Mas que não justifica nada a fala do Alexandre naquela época, que ele foi pra imprensa e disse que eu não devia estar ali dentro de campo, que eu deveria posar pra Playboy. Então, assim, foi algo que foi extremamente grave. Como eu disse, eu era muito imatura, né, naquela época também, pra entender tudo o que estava acontecendo. E eu acho que a nossa cultura também, assim, a gente não tinha tanto esse entendimento do que podia ou não podia, né, ser dito. Então, assim, obviamente, se tivesse acontecido comigo hoje, assim, nossa, eu tomaria completamente... Eu seria completamente diferente em relação às providências tomadas, em relação ao que fazer, né, com isso, assim. E, de fato, fui pra reciclagem, Você foi punida. Fui punida nesse sentido e... E quem falou não foi? Não. E nem tiveram, assim, vozes levantando, pô, Porque quando eu busquei a matéria, também na matéria eu não vejo, assim, porque aí tem... geralmente tem notícias relacionadas. CBF se manifesta, órgão tal se manifesta. Você ficou meio que sozinha na parada. Fiquei sozinha. É mesmo? Fiquei sozinha na parada. E algo bem difícil, assim, pra lidar. Imagina, pra minha família, pra todo mundo. Mas eu gosto de futebol, vou continuar. Então, assim, eu ainda sempre com esse espírito, assim, de, cara, não, eu gosto, é o que eu quero, eu vou fazer, vou continuar. Tanto é que continuei na arbitragem. Até 16, né? Então, mas você quase parou por causa disso? Chegou um momento, assim, que você pensou, cara... Eu nunca... Porque foi uma exposição gigante. Ele tava naquela época do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ganhando, né? Cruzeiro 2014, né? Não, tomou uma proporção mundial, assim. Eu lembro que na época eu dei entrevistas pra televisão chinesa. Eles foram na minha casa, sabe? Caraca. Foi uma coisa, assim, muito louca. Até o Pânico foi na minha casa também na época. É verdade. E aí, assim, mas eu sempre tentei levar de uma maneira leve, que é a maneira como eu sou, assim, de fato, né? E falei, não vou deixar me abalar por isso. E se eu consigo passar por isso, eu consigo passar, né, por qualquer outra situação. Então, continuei na arbitragem. E depois resolvi parar pra justamente, assim, me dedicar a outra profissão e mais manter o futebol, né? Manter o futebol. E aí foi um período que eu escrevi um livro. Quando você pensou em parar, mas continuar na bola... Porque assim, eu ficava ali tão perto de todo mundo. E essa cultura que a gente tava falando, né, de xingamento e tal. Falava, gente, todo mundo me xingando ali. As crianças me xingando. Por que as crianças estão me xingando? Elas nem entendem da regra, elas não sabem. É porque os pais, né, elas copiam o comportamento e tal. Como que eu posso mudar isso? O que eu posso fazer? E aí, nessa época, eu tive a ideia de fazer, cara, com a educação a gente consegue mudar as coisas. E aí, eu escrevi um livro de regra pra criança de uma maneira lúdica, pra que ela ao menos entenda a essência da regra, saiba, né, respeitar as regras, entender como funciona o jogo, que possui limites, né? E depois, se ela quiser xingar, lê o livro antes, depois aí é outra história. Não, e é óbvio que a gente tem que falar disso, né? Porque foi uma fala do Alexandre Matos que, obviamente, não seria direcionada a nenhum homem, né? Não, jamais. Poxa, o cara é ruim e tudo mais. Agora tem que pousar. E na mesma rodada teve um erro que foi, assim, eu não digo pior que o meu, mas que interferiu diretamente no resultado do jogo e que ninguém falou. Simplesmente passou assim. O próprio árbitro da época foi até engraçado, porque era o Weber. Ele falou, pô, Fernandinha, muito obrigado. Ninguém reparou que eu não marquei um pênalti. Assim, porque... Enquanto isso, na sala dos árbitros... porque teve um lance muito polêmico lá de pênalti. E ele tava já esperando assim, cara, vamos encher o saco com esse lance. Todo mundo vai falar desse lance e tal. Mas chegou lá, só falava disso. E aí ele falou, pô, obrigado, Fernandinha. Porque, ninguém mais tá falando desse lance. Por tua culpa. E é por causa disso. Porque tu é mulher. Sim. Não, eu fui ver, aí que eu não lembrava mesmo. Depois desse caso da Fernanda, tomou essa repercussão, ela foi até 16. Mas uma árbitra comandar um jogo só em 19 com a Edna. Com a Edna, depois de 20 anos. Foi 19, de 14
Pra ter uma mulher... Não, na verdade tiveram assistentes, né? Não, eu tava como assistente. Você tava como assistente, sim, eu sei. Mas assim, não tinha mulher apitando. Já fazia, acho que 20 anos que não tinha mulher apitando. E a Edna, de fato, quebra muitas barreiras aí. 19, a Edna... Teve a Silvia, né? Regina, não é? Era a Silvia, a Silvia tinha apitado. E aí a Edna, cara, quebrando barreiras aí, porque, de fato, batalhou muito pra estar onde ela tá hoje.